Graça e paz, amados irmãos do nosso canal. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu espero que esse dia de hoje, meus irmãos, vocês já tenham acordado assim bem, né, com saúde, com disposição, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês inscritos do nosso canal. E aqueles também que ainda hão de se inscrever, não é verdade? Que Deus abençoe. Você que não é inscrito, mas você nos acompanha, Deus abençoe a sua vida também. Não fique de fora da nossa família. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você receber todas as nossas notificações, tá bom? Que Deus abençoe. E se você não estiver bem no dia de hoje, se você não acordou disposto, se você está com uma enfermidade, no final da palavra eu irei estar orando. Então você coloca a mão sobre a tua enfermidade com fé e não duvidando, porque Jesus tem poder de repreender todas as nossas enfermidades, porque Ele mesmo disse que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, tá bom, meus queridos? Então vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 4, que diz assim: Jesus e a Samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva? Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela fez uma pergunta, né? Onde, pois, tem água viva? E és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aquela mulher não entendia que o que estava diante dela, meus irmãos, era a água da vida, né? O pão que desceu do céu, a água que sacia a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus, né, ele estava ali passando por Samaria. E não era de costume, né, meus irmãos, os fariseus, os judeus não se davam com os samaritanos. Ele era tipo um povo assim meio intrigado, não concordavam um com os outros, né? Eles tinham ali uma certa dissensão entre eles, pensavam diferente. Então, os judeus eles adoravam em Jerusalém. E os samaritanos, eles adoravam no Monte Gerizim, no templo do Monte Gerizim, né? Então eles tinham ali essa birra ali entre eles, e só que a palavra do Senhor diz aqui que Jesus, ele tinha que passar por Samaria. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo Jesus, ele quebrando muitos protocolos, sabe? Eu vejo Jesus, ele passando por lugares que ninguém passaria. Eu vejo Jesus trabalhando na vida de pessoas que talvez ninguém tivesse coragem de passar por aquela pessoa. Mas Jesus é aquele que vem cortando os laços. Jesus é aquele que vem libertando, que vem salvando, que vem trazendo vida eterna àqueles que não têm esperança. E a palavra do Senhor diz que essa mulher
né? Jesus, ele estava ali, passou por Samaria e chegou ali um poço. E ele estava cansado e ele se assentou junto da fonte. E a palavra do Senhor diz que isto era quase a hora sexta, né? A hora sexta, meus irmãos, eu fui pesquisar a que hora mais ou menos era a hora sexta. A hora sexta é exatamente ao meio-dia. Ao meio-dia, meus irmãos, em tempo de calor, o sol está escaldante, não é verdade? E por que será que aquela mulher foi ao poço para buscar água justamente nesse horário tão difícil, né? Podemos, meus irmãos, assim imaginar, eu fico imaginando que aquela mulher, ela pode ter ido buscar água ao poço naquele horário, né, para não ter que se encontrar com outras mulheres, porque a vida dela era uma vida meio assim, sabe? Era uma vida meia errada, uma vida meia torta. Então, para que ela não se encontrasse com outras mulheres que talvez tivessem os seus maridos, tivesse a sua vida perfeita, ela não queria ser assim, servida e zombaria para aquelas mulheres, ela não queria ouvir piadinha da boca daquelas mulheres, então ela resolvia assim ir buscar água nesse horário em que ninguém fosse ao poço, para que ela não pudesse ouvir gracinhas e não fosse discriminada, já que a sua vida já era uma vida difícil. Não é verdade? Então, meus irmãos, Jesus, ele vai ali, passa por aquele poço e ele senta-se. E ele se senta ali perto daquela fonte. Você vê que Jesus, ele estava cansado, né? Jesus, ele estava cansado e ele senta ali para descansar. E dali chega aquela mulher samaritana. Chega aquela mulher samaritana para tirar a água daquele poço. Jesus, pois, meus irmãos, ele mostrou para aquela mulher samaritana que a realidade era completamente diferente. A mulher é quem precisava de água e Jesus estava ali, sabe, observando aquela mulher que ia tirar água e ele disse: me dá um pouco de água. Na verdade, ele era a fonte que podia salvar aquela mulher. Está no versículo 10, né, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu me pedirias e ele te daria água viva. Glórias a Deus. Eu imagino Jesus olhando para aquela mulher com um olhar de misericórdia, conhecendo todos os seus pecados. Ele não chegou atirando pedra nela, ele não chegou julgando ela, ele não chegou ferindo ela com palavras, não. Ele chegou com a palavra. Ele chegou com a palavra. Muitas das vezes Jesus, irmãos, você vê ele falando na sua palavra, mesmo exortando. Ele tem sabedoria de falar, né, com as pessoas. Então, a água que aquela mulher precisava de verdade estava na frente dela, né? Só ele podia saciar a vida dela, porque ela ia tirar daquela água, daquele poço, e ela ia voltar a ter sede. Mas Jesus disse: se tu soubesse quem é que te pede de beber, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, tu me darias. Aleluia, né? E tu me pedirias e eu te daria água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a mulher samaritana não entendesse, meus irmãos, a princípio que a verdadeira água viva estava fora e não no fundo do poço, ela ainda não tinha olhado com os olhos da fé, ela não tinha visto em Jesus que ele era o Salvador, a fonte da água da vida que podia mudar totalmente a sua vida. Aleluia. E Jesus estava ali para mudar a história daquela mulher. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que essa mulher tinha passado por 5 casamentos. 5 casamentos. E nenhum casamento desses deu certo. Com certeza essa mulher deveria se sentir mal amada. Ela vivia em busca da felicidade. Olha, ela casou com 1, ela casou com 2, não deu certo. Casou com o 3º, não deu certo, né? Não sabemos de fato se ela casou, se ela viveu junto. Não deu certo no 1º, no 2º, no 3º, no 4º. E o 5º que ela tinha, diz a palavra de Deus que não era dela.
Essa mulher vivia buscando a felicidade em relacionamentos diferentes. Só que a sua vida era vazia. Meus irmãos, e levando para o contexto daquela época, uma mulher nessa situação passava por muita dificuldade financeira. Era uma mulher que passava por muita vergonha, por muita discriminação. Eu imagino o vazio da alma que essa mulher sentia. Eu imagino o vazio que havia dentro da sua alma. Ela almejava, ter uma família, ter um casamento perfeito, aquele casamento dos sonhos, mas quando ela via, ela já estava separada, já não dava mais certo, e ali Jesus estava diante dela. Estava diante daquela mulher para oferecer àquela mulher a salvação, a verdadeira felicidade que está em Cristo. Quantas pessoas buscam a felicidade em relacionamentos, em pessoas que não vai trazer a solução para a vida. Na verdade, ficam ali insistindo em coisas erradas que não têm futuro. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele fala com essa mulher profundamente. Ele fala com essa mulher profundamente que se ela pedisse para ele, quem sabe, se ela colocasse os olhos sobre mim e me observasse melhor, ela iria ver que eu sou a fonte da água da vida. Mulher, eu imagino Jesus dizendo: mulher, se tu soubesse quem é que falas contigo, se tu soubesse quem é que fala contigo, quem é que tem o poder de mudar a tua vida nesse momento, tu pararia tudo agora. Mas Jesus estava prestes, meus irmãos, a realizar um grande milagre na vida dessa mulher. Jesus, ele estava prestes a realizar o maior milagre na vida dessa mulher. Jesus estava prestes a trazer alegria, felicidade, tudo que uma pessoa precisa na sua vida para ser feliz. Porque essa mulher vivia em busca da felicidade. Ela vivia em busca de uma realidade diferente para a sua vida. Ela vivia um momento difícil, mas Jesus agora vai mudar a vida dessa mulher. Jesus, ele vai mudar a vida dessa mulher completamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, nós sabemos muito bem que os samaritanos não se davam com os judeus, E não podemos nos assustar de ver essa mulher dizendo para ele: mas tu és judeu e pede água para mim. Tu és judeu e vem pedir água para uma mulher samaritana. Ela ficou assim meia sem saber o que fazer, porque não era de costume. Mas ela não sabia que quem falava com ela era o Salvador. Ela não sabia que quem estava falando com ela é aquele que tem poder de perdoar pecados. Ela não entendia ainda até o momento que aquele que estava falando com ela iria revelar a sua vida no profundo e no oculto. Aleluia. Ela não entendia, por isso ela fazia essas perguntas, assim como muitos fazem perguntas, e não tem respostas. Mas quando a palavra de Deus vem, meus irmãos, quando a palavra de Deus vem na direção do Espírito Santo, a palavra de Deus quebra a alma das pessoas. A palavra de Deus, ela vem na direção certa e ele quebranta os corações das pessoas ao ponto das pessoas reconhecerem o Senhor Jesus como a fonte da água da vida. Essa água que alimenta, essa água que sacia, essa água que liberta, essa água que transforma, essa água que traz vida eterna. Irmão, todos nós sabemos que passar por Samaria não era um caminho agradável a nenhum judeu. Mas Jesus decidiu passar por onde ninguém quer passar. Jesus, ele entra onde ninguém quer entrar. Jesus, ele salva, aleluia. Jesus, ele prega pelo seu Espírito Santo para pessoas que ninguém quer pregar. Jesus, ele vai em lugares difíceis, complicados, em lugares, aleluia, que só ele pode entrar com a sua autoridade. Judeus não se davam com samaritanos. Eles não se davam bem, mas era necessário Jesus passar por ali. Era necessário Jesus passar por Samaria, porque Deus já tinha preparado esse encontro com essa mulher samaritana. Essa mulher que estava vivendo uma vida moral
irregular. Jesus chegou para mudar a vida dessa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 12 diz: és tu maior. Ela diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu água do poço. Aleluia. Ela começa a questionar, né? A questionar, porque ela ouve Jesus dizendo, aleluia, Jesus, que ele daria água viva para ela. Então ela despreza pelo momento a água viva e começa a falar de Jacó, que até Jacó bebeu do poço. Aleluia. E ela começa a dizer que até os seus filhos e o gado também bebeu daquela água. Então Jesus responde para aquela mulher: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu dou se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Essa mulher não estava entendendo os mistérios, ela não estava entendendo que tudo ali era espiritual, ela não estava entendendo, aleluia, ainda a mensagem de Jesus. Então disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí Jesus entra no profundo. É agora que Deus trabalha na vida dessa mulher. É agora que Deus entra para fazer a mudança na vida dessa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha falado aí no teu coração: aquela pessoa não tem mais jeito, o meu filho não tem mais jeito, o casamento do meu filho não tem mais jeito, o meu casamento não tem mais jeito, a minha vida não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas Jesus, ele tem solução para todas as coisas. Ele é alegria para a tua alma. Ele é a água que cessa a tua sede. Então no versículo 17 diz assim: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Olha, irmão, na verdade, né? Na verdade, ela teve 5 maridos. E agora, o que ela tem não é dela. Então, ela teve 6. Então, ao total, ela teve 6, meus irmãos. Está aqui no versículo 18. Ela teve 6 maridos. E o que ela tem agora não era dela. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. O Senhor revelou a minha vida. Quem sabe ninguém sabia. Ninguém sabia que aquela mulher já tinha 6 maridos. Jesus estava revelando coisas da vida dela que só ela sabia, coisas profundas que só ela sabia. Jesus é aquele que revela o profundo, o oculto e o escondido, meus irmãos. Não tem nada que Deus não revele, não tem nada que Deus não fale, porque na mão dele está todo o poder. Nossos pais, diz aqui no versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Veja que havia essa birra entre, né, os judeus e os samaritanos. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, né, o lugar onde deve se adorar. Os judeus adoravam em Jerusalém e os samaritanos, né, no Monte Gerizim, que é onde eles tinham um templo para adorar ao Senhor. Então, eles não se davam bem, eles discordavam de muitas coisas, irmãos. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que tantas igrejas, não é verdade? Se a gente for parar para pensar, o céu é um só. O lugar onde nós vamos morar é um só, mas há tantos ministérios, há tantas igrejas, há tantas divisões. Um pensa de um jeito, um pensa do outro, sendo que a palavra de Deus é uma só. E naquele grande dia do arrebatamento, né, a palavra do Senhor diz que o Senhor vem buscar dos 4 cantos da terra um povo só. Não haverá várias portas no céu para entrar. Todos nós entraremos por uma porta só. Então o que nós estamos lendo aqui sobre os judeus e os samaritanos, que eles não se davam, né? Quantos irmãos vivem em brigas, um discordando do outro. Não, porque é assim, o outro diz que não é, o outro diz que é assim. Irmão, mas nós estamos nos preparando para entrar pelas portas. Pela porta do céu, não pelas portas, mas pela porta do céu. A palavra do Senhor diz que o caminho é estreito, né?
poucos são os que querem entrar pela porta estreita. Jesus está mostrando para essa mulher agora a porta estreita, porque ele revela o pecado dessa mulher. O Senhor, ele revela toda a vida desta mulher. E ela diz: reconheço que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. No versículo 21 diz: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele está falando aqui da sua salvação na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados e agora ele nos dá liberdade para adorar. Aonde eu estiver, eu posso adorar o Senhor. Não importa se eu estou no templo, se eu estou na rua, se eu estou dentro da minha casa, aonde eu estiver, eu posso fazer ali um lugar, um altar para adorar o meu Deus, para adorar ao Senhor. Então Jesus, ele está dizendo para aquela mulher: pois a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. E não importa o lugar onde você vai adorar, não importa o lugar onde você vai buscar ao Senhor, o importante é que nós venhamos adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aleluia, Jesus. Não é o templo que é santificado, não é aquelas paredes de bloco que são santificados, mas somos nós, o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo vivo do Espírito Santo e convém que nós venhamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. No versículo 24 diz: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Irmão, os olhos dela ainda não estavam abertos, porque Jesus estava diante dela. Ela estava dizendo: o Messias vem, e ele se chama o Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Aí Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou porque falas com ela? Aleluia. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele disse: uma comida tenho para comer, que vos não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia, louvado seja Deus. Você viu, meus irmãos, que quando Jesus falou com aquela mulher, a salvação chegou na vida daquela mulher. Ela já não foi mais a mesma mulher, aleluia, triste, mas a palavra do Senhor diz que ela foi e já saiu anunciando, Jesus. Ela já saiu anunciando Cristo. Veja o que Jesus ele tem poder de fazer. Eu quero dizer para você que vive uma vida totalmente errada, uma vida totalmente torta. Quem sabe você é uma pessoa que você tem vergonha do seu passado, você tem vergonha da sua vida, de tudo que você já fez na sua vida, que você já praticou. Quem sabe você foge das pessoas por vergonha de encará-las. Não tenha vergonha. Hoje Jesus ele chega na tua vida e ele quer te salvar, ele quer te libertar, ele quer te dar uma vida nova. Jesus, ele não tem vergonha de você. Então não fique se escondendo, não. Aquela mulher ia à hora sexta porque ela não queria se encontrar com ninguém. Imagina que essa mulher vivia uma vida solitária, uma vida, ela vivia o mundo dela, na realidade dela, mas Jesus chegou naquela hora para mudar a vida desta mulher. Jesus sabia, só Jesus sabia
do oculto e do profundo daquela mulher. Eu quero dizer que Jesus, ele te conhece na profundidade. Jesus, ele conhece os teus problemas e ele está te chamando para a salvação. Ele está te chamando para dar alegria à tua alma, para te libertar da escravidão. Só Ele tem água viva, só Ele tem alegria para a tua alma. Então aceita a Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Ele hoje. Reconheça Ele como teu Salvador. Volte desses caminhos tortos que você está andando e aceite a Jesus. Diga: Senhor, hoje eu volto para Ti. Hoje eu quero a Tua presença na minha vida. Eu quero mudar de vida. Eu quero sair, entrar nos lugares com a minha cabeça erguida, sabendo que o Senhor reina e que o Senhor lidera a minha vida. Aleluia, Jesus. Meus queridos irmãos, essa é a palavra de Deus no dia de hoje para nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine os teus caminhos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, graça e paz. Meus irmãos, vamos orar. Como eu tinha falado para os irmãos, você que está enfermo, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Deixa o Senhor fazer uma obra na sua vida, use a sua fé, coloque a mão sobre a tua enfermidade. Você que não acordou bem no dia de hoje, creia que tudo vai ficar bem em nome do Senhor Jesus. Jesus é aquele que sonda os nossos corações, só Ele pode fazer o impossível e ninguém mais, tá bom, meus irmãos? Então vamos orar, vamos confiar no Senhor, dele vem a nossa esperança. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher samaritana, não é diferente na nossa vida, irmãos, e não importa o problema, tá bom? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, meu Deus, por todas as coisas. Te louvamos e te engrandecemos na beleza da tua santidade. Sabemos que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos, nenhuma das tuas vontades pode ser impedido, porque não há ninguém além de ti, Senhor. O Senhor é dono de tudo, o Senhor tudo pode fazer. E eu te peço, meu Deus, em favor deste amado ouvinte que está me ouvindo agora, Pai, este amado, querido, inscrito do nosso canal, Senhor. Pai querido, Pai amado, coloca as tuas mãos sobre esta enfermidade que está assolando a vida desta pessoa. Pai querido, eu venho te apresentar, meu Pai, aquela criança, meu Pai, que está com câncer. Eu quero apresentar também aquela mulher também, meu Pai, que está com câncer. Aquela criança que está com um nódulo, meu Pai, no seu órgão, meu Deus. Senhor da glória, vai repreendendo, meu Pai, essas enfermidades malignas, Senhor. Quantas pessoas, meu Pai, enfermo, precisando de uma cura, meu Pai. Repreende pelo teu grande poder essas enfermidades malignas, Senhor. Pai querido, Pai amado, coloca as tuas mãos. Coloca, Senhor amado, repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo toda enfermidade, qualquer mal que tiver agora na vida desta pessoa, que vai caindo por terra agora. Sai, enfermidade em nome do Senhor Jesus. Sai dessa casa toda opressão agora, vai saindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, coloca as tuas mãos dentro desta casa, traz a paz, traz a alegria, Senhor, que esta alma precisa, meu Senhor. Ah, Senhor da glória, essa pessoa que não acordou bem no dia de hoje, já acordou, meu Pai, depressiva, já acordou ansiosa, meu Pai, preocupada com as coisas da vida, Senhor. Dá, meu Pai, sossego a esta pessoa agora, Senhor, que essa pessoa possa descansar no teu poder, Senhor, pois tudo podemos naquele que nos fortalece, e quem nos fortalece é o Senhor. Pai querido, fica neste lar agora, fica com esta família, Senhor. Abençoe a cada lar, a cada família, a cada cônjuge, meu Pai, toma todos nas tuas mãos. Abençoa essa criança, esse adolescente, esse jovem, Senhor. Abençoa esse idoso, meu Deus querido, toma conta pelo teu grande poder. Livra de todo mal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos nos dias de hoje, Pai. Já te agradecemos. Ah, meu Deus, confiando e acreditando na vitória. Em nome do Pai, e do Filho e do teu Espírito Santo. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Graça e paz.